Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando. Hoje a gente vai tratar de um tema que está movimentando o mercado pessoense e brasileiro. Eu tenho certeza que você que está escutando a gente já ouviu alguma história de alguém que comprou um imóvel e deu muito certo e de alguém que comprou um imóvel e teve a maior dor de cabeça do mundo. Eu sou Juliana Coelho e hoje eu estou aqui com Mary para a gente tratar desse assunto sob dois pontos de vista. O ponto de vista da corretora, que está lá no dia a dia, na compra e venda de imóveis, e da advogada, que vê os riscos onde ninguém vê. Mary, é um prazer estar aqui hoje para essa conversa super descontraída. E eu me sinto muito honrada, né? Você que trabalha já há 30 anos com vendas, tem mais de 10 anos no mercado imobiliário e é especialista em imóveis de médio e alto padrão, tanto para morar, como para investir, como para fazer o que a gente mais quer, que é aumentar patrimônio. Então, estou muito feliz de estar aqui com você hoje e recebê-la para a gente ter esse bate-papo super descontraído sobre esse tema que eu tenho certeza que vai impactar muita gente por aí. Ju, o prazer é todo meu. É um enorme prazer estar aqui, né? E a gente poder conversar e trocar ideias de dois temas que são totalmente interligados e que eu tenho certeza que vai fazer sentido para muita gente que vai poder nos assistir, que vai poder acompanhar a nossa conversa. Juliana Coelho, que é uma advogada super brilhante, tem mais de 10 anos no mercado, é CEO da CMRD Advogados, uma empresa realmente super respeitada no estado paraibano. E a honra realmente é toda minha de estar aqui junto com você. Mary, vamos começar já posicionando o assunto que a gente está falando hoje. Me conta um pouco da tua visão, né, de como você enxerga o mercado imobiliário atualmente, né? Como identificar uma boa oportunidade? É um bom momento para comprar? É um bom momento para vender? Como é que está esse mercado imobiliário? O mercado, ele segue realmente aquecido, né? Tanto atualmente como para os próximos anos. Se você me perguntar assim, como você vê o mercado imobiliário daqui a 5, 10 anos? Aquecido. As perspectivas, as pesquisas que saem aí é que João Pessoa, ela segue num ritmo de crescimento, de expansão. Então, hoje eu diria que assim, não é todo investimento, não é todo imóvel que ele é atrativo. Então, eu diria que assim, cautela, né? Por isso que é tão importante ter essa consultoria imobiliária, ter esse olhar da consultora de poder dar esse direcionamento para quem quer investir, que seja para morar, que seja para investimento. Realmente é importante ter esse olhar e esse direcionamento para fazer um investimento de forma assertiva. Mary, como é que a gente consegue, então, assim, levando em consideração que o mercado está aquecido, então a gente vê supostas oportunidades em todo lugar, né? Se você abrir seu Instagram, eu gosto de brincar que aqui em João Pessoa tá com mais corretor do que com um imóvel, porque a gente tropeça tem um corretor. Verdade. Mas isso quer dizer também que o mercado está muito aquecido, como você bem trouxe. E aí tem muitas... vou chamar de oportunidades, mas para fazer a pergunta no seguinte sentido. Como eu identifico que é uma oportunidade real? Eu cheguei para você e digo, Mary, quero comprar um imóvel para morar, por exemplo. Como é que você faz esse guia, esse caminho, para realmente fazer com que o cliente final lá na ponta consiga enxergar e ter uma boa oportunidade desse investimento, né? O imóvel hoje, para ele ser atrativo, ele precisa ter valorização. Ele precisa... estar bem localizado, estar num bairro que a gente faz todo um estudo. Se esse bairro ele está num momento de expansão, ele passa por uma valorização, ele é perto de quê? Então, hoje, quando um cliente chega para mim ou uma família que quer investir, vai ter vários objetivos, né? Quem está comprando para fazer um investimento vai ter uma ótica de valorização. Então, a gente vê o imóvel nessa ótica de valorizar, de investimento. Para quem quer morar, a gente vai ver já a rotina da família, aonde a família vai morar, a questão de escola, se tem criança, se é uma família já de idosos. Então, conforme seja o tamanho da família e quais são as necessidades, a gente faz o direcionamento. Legal, aí a gente tratou aqui um pouco, né, sobre essa questão de valorização. E aí eu sempre gosto de dizer que valorização não é só necessariamente o lugar onde ele está. Isso. Mas, por exemplo, se a compra foi feita de uma forma correta, juridicamente segura, até porque quando eu falo de valorização, às vezes eu estou falando de revender aquele imóvel, de trazer ele como investimento e mesmo como patrimônio familiar para que depois eu possa adquirir um imóvel melhor, né, de valor superior. E aí, quando a gente fala sobre isso, muita gente esquece que não é só a compra em si,
mas tudo que envolveu ela. Então, um contrato bem feito, um processo de diligência antes da compra desse imóvel. Como você vê, Mary, o papel do advogado mesmo, né, como parceiro do corretor de imóvel nesse processo para garantir realmente a sustentabilidade desse patrimônio no longo prazo, né? De fundamental importância. Porque, assim, sempre quando a gente começa a tratativa da visita, quando existe a intenção da compra, a partir desse momento a gente já começa a olhar o imóvel, a puxar todas essas certidões, a dar essa garantia, né, a ver que o negócio de fato ele é viável. Então a gente só dá continuidade quando a gente puxa todas essas certidões. Hoje, qualquer imóvel, somente quando a gente trata de imóvel avulso, que é o imóvel já usado, esse imóvel a gente tem um pouco mais de cuidado. Quando é um imóvel que está sendo construído, está em planta, que é a responsabilidade da construtora, não que não exista perigos, não exista ameaças, existe, mas é uma ameaça um pouco menor. Quando a gente trata de imóvel avulso, que hoje a gente tem uma grande demanda, a gente tem ótimos imóveis no mercado, e hoje eu tenho realmente uma grande demanda de clientes buscando esses imóveis, seja apartamentos, sejam casas em condomínio fechado. Então, quando a gente trata desse imóvel usado, a gente tem um olhar mais técnico, a gente tem um olhar mais cauteloso e a gente se cerca melhor até para garantir que essa negociação ela vá dar continuidade. E ter esse olhar jurídico do advogado, ele é fundamental, de poder ter esse acompanhamento junto do advogado. E eu até lhe pergunto, você já teve alguma situação de um imóvel que o cliente quis comprar e por algum motivo não prosperou essa negociação? Eu vou contar alguns casos. Eu vou contar 2 especificamente que eles poderiam ter sido detectados numa due diligence inicial e que não foram e por isso geraram problemas. Então, quando a gente fala due diligence, para quem está nos escutando, eu estou falando em preparar aquele imóvel e garantir que toda a regularidade dele está mantida. Então, por exemplo, num procedimento de due diligence, a gente analisa as certidões do imóvel, a matrícula do imóvel, se tem algum tipo de débito que está atrelado ao imóvel. Então, eu analiso o imóvel, o vendedor, né, no caso, e o contrato em si. São essas 3 pontas que são analisadas num procedimento de due diligence. Isso é muito importante porque você pode efetivar a compra e perder o imóvel, se isso não for feito da maneira correta. Pode ter processo, por exemplo, atrelado ao imóvel. O imóvel pode não estar no nome de quem disse que é o vendedor. Já aconteceu, inclusive, viu? Conta um pouco desse teu caso, que eu vou contar os meus já. Vou segurar aqui e conta o teu. Já aconteceu, inclusive, a gente estava numa negociação, inclusive a cliente era uma advogada, e aí quando a gente começou a puxar todas as certidões, a gente viu que tinham os vendedores, eles tinham uma empresa que esse imóvel tinha sido dado como garantia. E quando a gente foi puxar, tinham vários débitos, estavam em negociação, já estavam em tratativas, mas existia uma possibilidade de um negócio se firmar e lá na frente, futuramente, esse imóvel ser tomado exatamente por ele estar nesse pacto, né, nesse acordo judicial desses impostos. Era até em outro estado. Então, assim, eu tenho muito cuidado, Juliana, quando a gente está nesse processo de tratativa. Eu tenho esse olhar exatamente de puxar, eu até brinco que a gente estava em outra negociação que era um desembargador, e eu puxei todas as certidões. Aí ele olhou e fez: Mari, você puxou essas certidões? Eu puxei, doutor, porque a gente realmente tem que dar garantia para as partes, tanto para compradores como para vendedores. Então, a gente realmente tem que fazer o trabalho de forma muito correta. E às vezes, quando a gente tá tratando de empresa, não é só a empresa, eu tenho que olhar o sócio também. Exatamente. O sócio é muito importante porque uma dívida da pessoa física pode atingir o patrimônio da pessoa jurídica e vice-versa. Então, por isso que esse momento anterior, normalmente a pessoa tá ali naquele afã, né, de, poxa, eu quero meu imóvel, eu quero iniciar um negócio, eu quero trazer aquela residência para morar com minha família, mas esquece desse procedimento inicial que é tão importante para garantir isso. E aí, puxando esse assunto, eu vou contar um caso que aconteceu. O meu cliente estava comprando um imóvel grande que era para abrir uma clínica. E ele estava adquirindo esse imóvel. Fez toda a negociação com o corretor. Não foi aqui em João Pessoa, foi lá em Campina Grande. Fez toda a negociação com o corretor. Quem estava do outro lado era uma idosa. Ele não solicitou nenhuma certidão, nem o corretor teve a prudência de solicitar pelo menos a matrícula do imóvel. Meu Deus. E aí, firmaram o contrato de compra e venda.
certo? A promessa, né, de compra e Sim. venda. Até porque, e aí um outro alerta importante para quem está nos escutando, é muito comum a gente ter contratos de compra e venda sem registro. Sim. Mas a propriedade só é transmitida com o registro no cartório, né? Isso. Pagamento dos impostos devidos, enfim. Mas nesse caso eles firmaram o contrato de compra e venda. Quando firmaram o contrato de compra e venda, que o meu cliente entregou os cheques, eram vários cheques, e a primeira entrada era bem substancial. Quando entregaram os cheques, a família da idosa, que não estava sabendo da negociação, começou a entrar em contato com o meu cliente. Meu cliente também não sabia disso. E aí, simplesmente, o imóvel era um imóvel que era de um casal, o senhor morreu, faleceu, e ficou o imóvel no nome da senhora. Na verdade, não tinha chegado nem a fazer o inventário. Então, não era só da senhora, era da senhora e de todos os filhos. Então, quando foi feita a venda, a senhora assinou. Veja, ela estava plenamente capaz, não era nada sei lá, de uma pessoa que estava incapacitada, ou que estava em plenas faculdades mentais. Só que não era só dela o imóvel, era dela e dos filhos. Tem que fazer inventário. Exatamente. Eu precisava inventariar primeiro esse bem, para que depois houvesse a transferência. Mas teve um grande problema. Os filhos não queriam vender a casa. Eita. Então, não era só dela e os outros proprietários do imóvel não queriam vender. Só que o meu cliente achava que tinha feito um bom negócio. E ele quis manter, disse, não, você pegou os cheques, a gente já assinou o contrato de compra e venda, eu quero manter. E o corretor não avisou meu cliente dos riscos que isso estava envolvido. Como o corretor queria receber a comissão, Acontece muito. ele manteve e disse, não, você tá certo, já pagou, já assinou o contrato de compra e venda, tudo garantido. Resumo da ópera. Os herdeiros ingressaram com ação judicial de anulação do negócio jurídico, porque, simplesmente, eles eram os proprietários e não queriam vender o imóvel. Então, a gente terminou num processo judicial longo, demorado, custoso, que se encerrou, obviamente, com um desfecho desfavorável para o meu cliente. Porque ele teve que desfazer o negócio. A gente terminou num acordo, porque quando o caso chegou no escritório, a gente disse, mas realmente aqui não tem muito o que a gente fazer, porque era para ter sido visto antes de você ter negociado e não agora. Foi uma falha no procedimento inicial da venda. Então, terminou realmente num processo judicial, terminou num acordo, teve que devolver o dinheiro, não teve nenhum dano maior, mas o negócio e toda a expectativa e todo o tempo foi o estresse, perdido. né? Gerou expectativa. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu nessa negociação que também não se firmou. Eu fui a peça crucial, porque apesar dela ser advogada, mas ela queria muito, era uma casa em condomínio fechado. E eu disse a ela, olha, eu na sua posição, eu não daria continuidade, visto que existe uma possibilidade desse bem ser realmente tomado, uma vez que ele está dado garantia numa tratativa de negociação da empresa. Ela nem era mais sócia dessa empresa, ela já estava fora do quadro societário da empresa, mas ainda existia uma possibilidade. Então, eu disse a ela, e aí ela até partiu para o quadro de advogados dela, foi pedir também para que ela estava tão como cliente, que ela disse, como advogada, não estou nem conseguindo opinar, porque ela queria tanto a casa, e eu entendo, porque ela gerou expectativa. É um sonho, né? Um sonho, ela está no momento de um novo ciclo, de morar num condomínio, e ela realmente, acabou que realmente a gente achou melhor, por bem, não dar continuidade, né? Então, como corretora, como consultora imobiliária, a gente tem que ter muita responsabilidade de saber o momento que é possível de dar continuidade e de parar, para que as partes não se sintam prejudicadas. Então, eu sou uma consultora que, muito antes da questão da comissão, eu vejo realmente as partes. Porque imagina se ela tivesse comprado o imóvel e lá na frente, depois de 5 anos, 10 anos, viessem a tomar esse imóvel dela. Como que eu ia me sentir, né? A responsabilidade. Então, eu tenho muito esse cuidado, realmente esse zelo com os clientes. Muito legal. A gente conversou já desde o início sobre isso, né? De ter estratégia na hora de comprar um imóvel. E quando um cliente chega para você, como é que você faz esse diagnóstico mesmo, né? Da estratégia? Porque você tem lá seu portfólio de imóveis, mas nem todo imóvel é para aquela pessoa XYZ. Como é que você ajuda o cliente nessa estratégia mesmo, né? Ju, hoje no mercado imobiliário eu vejo que a grande maior parte das famílias, eles não têm ainda dimensões de valores. E hoje o que faz um valor de um imóvel,
principalmente quando a gente fala de casa em condomínio fechado, é a escassez. A gente tem uma alta demanda e a gente tem uma escassez de imóveis à venda. Então, isso acaba aumentando muito o valor do metro quadrado. Então, às vezes, a gente posta um imóvel nas redes sociais ou no próprio site da gente. E às vezes o cliente diz, eu quero visitar. Quando a gente fala que é em tal condomínio, eu queria só se fosse em Termares, eu queria só se fosse lá na Altiplano. Eu digo, mas eu tenho lá também. Só que o ticket já é outro. Então, a gente começa a entender o que cabe dentro do orçamento da família, o que é que faz sentido para a família. Porque muitas vezes a família só pode comprar num condomínio mais distante, mas o sonho dela, na verdade, ela quer morar no Alphaville e Boiçó, lá no bairro dos Estados, sendo que o metro quadrado lá já é muito mais elevado. Então, às vezes, falta muita informação ainda para as famílias que estão buscando o local onde querem morar. Às vezes tem o sonho, mas não tem a informação por completo. Então, a gente realmente começa a entender o que é que faz sentido, qual o momento que a família vive, o que é que faz sentido, a localização, o valor de investimento, o que é que está dentro da realidade. Então, a gente faz toda essa consultoria para poder oferecer. A gente estava conversando recentemente, inclusive uma consultoria também estratégica no sentido de, poxa, será que você tem um consórcio que pode ajudar aqui, né? Exatamente. Será que vai entrar algum outro imóvel, um carro, às vezes, né, para ajudar na negociação também? Então, você também dá esse suporte à família na hora de escolher, né, essa questão? Inclusive, hoje, no mercado imobiliário de João Pessoa, está acontecendo muito exatamente a questão das famílias. Elas têm patrimônio, mas elas não têm liquidez. Tem um flat, tem um apartamento menor, tem carro. Então, hoje as famílias, ela têm bens, mas ela não tem o dinheiro, ela não tem a liquidez. Então, a gente precisa realmente vender esse imóvel menor, um apartamento, um flat, para poder a família se rentabilizar, né, ter liquidez para poder comprar o imóvel que ela de fato busca e que ela sonha. E a gente faz também todo esse trabalho. Muito legal. A gente falou agora há pouco de uma diferença entre imóvel comprado avulso e imóvel de construtora. E aí eu me lembrei de um caso que aconteceu, inclusive, com a minha família. Eu moro num bairro e morei quase minha vida toda nesse mesmo bairro. Eu moro no Brisamar. Um bairro maravilhoso. Eu adoro morar lá. Perto de tudo. Eu adoro morar lá. E aí, quando eu era criança / adolescente, assim, pré-adolescente, meu pai comprou um imóvel e aí disse, esse aqui vai ser o imóvel que você vai completar seus 15 anos, ou seja, faz tempo, seus 15 anos lá nesse imóvel. A gente vai fazer sua festa lá. Resumo da ópera. A construtora não entregou o imóvel. Então, e esse imóvel continua lá. O Brisamar, inclusive, acho que tem uns 2, 3 lá perto do prédio que eu moro hoje, que não foram finalizados, porque a construtora não teve lastro financeiro suficiente para isso. Então, o processo que a gente estava falando e a necessidade de segurança jurídica é, inclusive, para isso. Mesmo imóveis que estão sendo comprados com construtora, é importante ver, poxa, será que essa construtora já tem processo judicial? Será que essa construtora não está em processo de recuperação judicial? Quais são os riscos que estão envolvidos aqui? E qual a reputação dessa construtora no mercado? Então, Exato. mesmo para o imóvel que não está sendo comprado, usado, é muito importante que esse procedimento de due diligence seja feito para garantir a segurança mesmo. E principalmente, Ju, porque hoje o mercado, por ele estar em expansão, muitas pessoas estão saindo de outros segmentos e estão investindo. Então, hoje, eu até brinco, eu disse, cão e gato hoje é construtor de uma pessoa, né? Porque, assim, juntou uma reserva, vou construir um predinho, vou fazer um empreendimento. E é uma responsabilidade muito grande. Você imagina uma família que juntou dinheiro, uma vida, que vai comprar o bem ali, que sonhou, que trabalhou, e aquele imóvel, aquele empreendimento não ser entregue. Então, é uma responsabilidade realmente muito grande e eu tenho esse cuidado de também, quando vou oferecer um empreendimento em planta, ver exatamente isso. Se a imobiliária ela já tem outros empreendimentos entregues, se ela tem histórico, se ela tem lastro, isso é o mais importante, minha gente, porque hoje em dia tem até um termozinho jurídico que a construtora ela faz que, esqueci agora, que é quando o empreendimento ele fica como garantia. Fica como garantia do próprio negócio, garantia bancária, né? Tem um termozinho, né? Que quando tem esse termo, a gente até fica mais tranquilo, né? Porque isso quer dizer que a construtora ela passou por toda uma pesquisa, todo um portfólio para poder ter aquela garantia que ele tem aquele valor, que se acontecer alguma coisa, eles têm condições de entregar o empreendimento, né? Então, a gente tem realmente todo esse cuidado para poder entregar indicar esse empreendimento para quem quer realmente investir e não ter uma dor de cabeça futura. São duas profissões, né? Tanto a advocacia quanto o
corretor de imóvel de muita responsabilidade. Demais. Porque a gente tá lidando no final do dia, né, na ponta, com o sonho de alguém. Exatamente. Seja um investidor, mesmo um investidor profissional que tá ali comprando imóvel para valorização futura, né, e para especulação imobiliária, mas querendo ou não, para a família ainda mais, mas sempre a gente tem que ter essa noção de que não é só sobre um negócio, é um sonho de alguém, é o negócio de alguém, é a vida de alguém ou de uma família que tá ali por trás dessa negociação. Exatamente. E aí, Mary, pensando em negociação, já que a gente tá aqui para fofocar também. Conta aí, qual foi a negociação mais inusitada que tu já teve? A gente já contou aqui, já comentou alguns causos, mas a mais inusitada, assim, que você diz, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso enquanto corretora de imóvel. Olha, a mais inusitada, assim, não me vem à mente agora uma. Agora, assim, uma que me marcou muito, eu até já comentei dessa negociação. Foi uma família, que eles são inclusive do sertão. Eles passaram 27 anos, moraram no mesmo lugar, economizaram, sonharam com esse local, né, que queriam oferecer para as filhas. E depois que a gente tornou a negociação viável, que encontramos o apartamento que eles tanto queriam, que era um apartamento novo, um belíssimo empreendimento no altiplano. E aí, depois que eles estavam às vésperas de receber as chaves, ele veio a falecer exatamente na pandemia. Então, assim, isso me marcou muito, muito, muito mesmo. E eu até sofri muito, assim, na época, porque a gente… o imóvel… Não é uma compra como você chega numa loja do shopping, você compra uma camisa e você vai embora. A gente tem uma caminhada, né? Então, a gente passa a conviver com a família, passa a sonhar junto, a gente passa a entender a rotina. Eles tinham um outro imóvel de menor valor no 13 de maio, que eu tive que vender esse imóvel. Inclusive, foi uma venda, assim, também complexa, porque era um imóvel que já tinha mais de 20 anos. Então, assim, todo o imóvel… ele tem uma trajetória. Eu digo que nada no mercado imobiliário é fácil. Às vezes, as pessoas dizem assim, o mercado está aquecido, mas nada é fácil. Porque tudo tem realmente um tempo das coisas funcionar e de ter resultado. E com essa família foi exatamente isso. A gente teve um trabalho, assim, teve toda uma execução para poder vender esse imóvel. E quando a gente conseguiu quando eu consegui fazer essa venda desse imóvel deles, que era um imóvel já de mais de 20 anos, e eles conquistaram e pagaram o imóvel do altiplano, que era onde eles sempre sonharam, ele veio a óbito. Então, assim, eu fiquei, assim, muito chocada, assim, me marcou muito. E hoje eles moram nesse imóvel, né? Já faleceu o pai e a mãe, só ficaram as meninas. E é uma família maravilhosa. E até hoje a gente sempre se fala. Ela, inclusive, é arquiteta e a outra eu acho que é dentista. E são meninas maravilhosas, mas, assim, me marcou muito essa caminhada junto deles. Essa história tão inspiradora, tão tocante e marcante, né, na sua trajetória, Mary. E aí eu acho que tem um ponto específico que a gente precisa conversar, que são tanto os aspectos familiares que envolvem uma negociação de imóvel, quanto o contrato em si. Vou explicar melhor. É muito comum em negociações de família que os pais coloquem os imóveis, né, que compram no nome dos filhos, para evitar uma eventual sucessão, enfim. E normalmente esses filhos, quando isso acontece, são menores de idade. E às vezes os pais não conseguem visualizar isso no longo prazo. Porque quando você compra um imóvel e coloca no nome de terceiro, tem grandes riscos envolvidos nisso. E quando eu digo terceiro, não só os filhos, né? Às vezes, vai colocando em nome de outras pessoas da própria família para evitar eventual risco com outros processos que já se tem, enfim. Existem várias razões pelas quais as pessoas fazem isso. Mas, tratando especificamente de imóveis de pais para filhos, eu acho que às vezes as pessoas esquecem que os filhos vão crescer. E que o imóvel estando só no nome do filho, sem nenhum tipo de proteção jurídica para os pais, como, por exemplo, instituição de usufruto, o filho pode fazer o que quiser no futuro com esse imóvel. Inclusive, Ju, a gente falar de usufruto é algo muito importante, porque eu vejo que hoje as famílias, elas não têm informação. Às vezes elas querem colocar no nome dos filhos por uma questão de dizer assim, não, vou trabalhar, tudo que eu trabalho é para os meus filhos, mas não tem a noção do que isso pode ocasionar. Nem mesmo como isso funciona. Já aconteceu, inclusive, comigo, de uma família que eles botaram o imóvel no nome da filha e eles não sabiam que tinha uma questão de imposto. Uhum. Porque o grande ponto é que para comprar um imóvel, você precisa ter lastro financeiro. Então, a criança que não trabalha, que não tem renda, como ela vai comprovar lastro financeiro para isso, né? Então, é possível que
se interprete isso como uma doação. Então, eu vou ter impostos que vão ser, às vezes, maiores do que os impostos de uma compra e venda. Exatamente. Para esse momento. Vai ser considerado uma doação e eu vou ter que pagar ITCMD, por exemplo. Então, é preciso um estudo antes de se fazer isso. É preciso entender os riscos, porque, por exemplo, coloquei o imóvel no nome de um menor. E agora, poxa, apareceu uma super oportunidade, eu quero vender esse imóvel, que eu não conseguia ver essa oportunidade na hora que eu fiz um negócio lá atrás. Vou precisar de uma autorização judicial, vou precisar passar por um processo, um procedimento, ainda que não litigioso, mas vou ter que pedir, explicar para o juiz, coisa que se tivesse no nome de pessoas maiores, isso não aconteceria. Verdade. Então, é preciso levar em conta esses fatos para que eu tenha uma estratégia jurídica que faça sentido para minha família. Inclusive, quando meus clientes falam que vão fazer isso, de colocar o imóvel no usufruto dos filhos, né? No nome dos filhos com o usufruto deles. Isso. Eu digo, você tem noção que você vai pagar uma diferença tributária e tem um tributo? Eu disse, tem. Você já verificou percentualmente quanto é? Exatamente. E se você precisar vender esse imóvel? Porque o que acontece, assim, as famílias, principalmente família, quando a gente lida com patrimônio familiar, né? As famílias, elas quando compram, elas pensam no hoje. Isso. Elas não pensam no amanhã. Perfeito. E é tanto que, às vezes, eu lembro até de uma frase que uma cliente ontem estava me falando. Ela dizendo, mas Mário, eu tô comprando para morar, você já tá falando em vender. Eu digo, mas a vida é feita de ciclos. Exato. A gente compra hoje, mas daqui a 5 anos, 10 anos, seus filhos estão crescendo, estão indo para a faculdade, estão indo morar fora. E vem um novo ciclo. E a casa de 400 metros já é grande para você. E você vai precisar vender, e aí? Exato. Né? Então, eu digo muito às famílias isso. A gente precisa ver o imóvel exatamente de forma estratégica. No futuro, eu vou precisar vender, eu posso vender e se tiver como usufruto. Exatamente. E aí eu vou precisar ter todo o cuidado jurídico para dar baixa no usufruto. Eu vou ter novos custos para baixar esse usufruto. Tanto para instituir quanto para baixar eu tenho um custo. Eu preciso passar em cartório. Então, assim, são vários fatores que as pessoas, como você bem disse, por desconhecimento às vezes, fazem porque é rápido, fácil no primeiro momento, mas depois não pensam nas consequências. Falando sobre consequência, o outro erro que é a cara do brasileiro. Eu acho que você já deve ter pego várias vezes isso, eu compro um imóvel e não vou passar para o meu nome agora, porque eu vou ter que pagar ITBI, eu vou ter que pagar os custos do registro, vou ficar aqui com o meu contratinho aqui de compra e venda e na hora que fizer sentido, eu registro. Num caso como esse, eu já tive casos que o imóvel tinha sido vendido, sei lá, vamos dizer assim, em 2012. E em 2017... como não tinha passado para o nome, o vendedor original, às vezes até a construtora mesmo, tem a ação trabalhista e o imóvel chega aí a leilão, porque você não passou para o seu nome. O imóvel era seu, não passou para o seu nome. Consegue-se suspender esse leilão? Consegue-se, mas imagina a dor de cabeça de você ter que passar por um processo judicial, de você ter que fazer o que a gente chama de embargos de terceiro, dizer o imóvel não é dele, é meu, depois que o imóvel já está em processo de leilão. E sem falar, Ju, que muitas vezes as famílias hoje que estão adquirindo imóveis, a grande maior parte delas depende de um financiamento. Isso. Então, como é que eu vou fazer um financiamento, um imóvel estando com um embaraço desses? Né? Exatamente. Porque tudo requer tempo. Eu já perdi muitas negociações depois que a família já tinha visto, já tinha visitado, já tinha levado os pais, as sogras, já tinha feito toda uma expectativa, já tinha inclusive dado sinal de entrada, e aí depois é que a pessoa fala que tem algum tipo de situação como essa. A gente tem muito cuidado com isso para que esse tipo de situação não aconteça, mas que realmente a gente tem que realmente estar aberto, tem que estar atento para que esse tipo de situação não venha a acontecer. E é necessária informação, quando a gente fala de situações que podem acontecer, que as pessoas não estão preparadas para elas. Por exemplo, quantas vezes você já deve ter passado por negociações que as pessoas desconheciam laudêmio? Rapaz, olha, laudêmio é hoje, assim, uma dor real dentro de... Somente, olha, a gente tá numa orla que do Seixas até Cabedelo, a grande maior parte dos imóveis tem laudêmio. E as pessoas não sabem nem o que é isso daí. Não sabem nem o que é. Meu Deus, eu vendi um imóvel agora recente. A família morou 9 anos no imóvel. Ele disse, eu nunca paguei um laudêmio. Como é o nome mesmo desse negócio? Eu disse, como? Como que você morou 9 anos? Como que você recebeu? E estava com a documentação tudo certo. Inclusive, esse imóvel já era financiado. Uhum. E passou da construtora para ele.
Ele financiou o imóvel e ainda assim ele nunca pagou. E a gente teve que puxar todos os laudêmios. Teve multa, teve juro, teve uma série de encargos que ele poderia não pagar, mas por falta de conhecimento. E aí a pessoa que eu estava participando dessa negociação já era um terceiro que estava comprando desse proprietário. Então, assim, laudêmio, é incrível como existe uma falta de informação sobre o laudêmio, que é como se fosse um ITBI. Isso, uma taxa, né, que precisa ser paga, um valor que precisa ser pago. Isso, precisa ser pago. Porque aquele imóvel tá ali na zona litorânea, né, da Marinha, normalmente. Da Marinha. Então, e não só da Marinha, imóveis também da igreja, também. Que a gente acha que a igreja, né, não tem imóveis, mas tem. Durante muito tempo, as igrejas, né, o pessoal, eles compravam realmente imóveis. Então, tem vários imóveis que não estão em zona litorânea e que também tem laudêmio. Então, é muito importante verificar. Esse da igreja eu nunca peguei, viu? Olha, eu já peguei em negociação, já. Esse da igreja eu nunca peguei. Por João Pessoa estar bem banhada pela questão do oceano, né? A gente pega muito na faixa litorânea, né, Marinha? De Marinha. A gente pega muitos casos como esse. Mas quando a gente já pega muito próximo, a gente já faz um levantamento. Já aconteceu, inclusive, de no cartório não mostrar que o imóvel tem laudêmio, e a gente ter que realmente, assim, vasculhar para poder descobrir aonde estava o registro. Mas a gente conseguiu, com muito trabalho, mas assim, e é um trabalho de formiguinha, realmente, porque é um setor também que a gente tem muita dificuldade dentro do setor de poder ver essas informações. É porque cartório também, né, eles às vezes mudam a delegação, e aí as informações, antes não era informatizado, agora já facilita muito. Mas também tem esses entraves, né, quanto ao cartório e as informações para serem achadas. Por isso, mais uma vez, que é preciso ter uma equipe que auxilie realmente nesse momento para tentar, inclusive, agilizar esses procedimentos, né? Porque muitas vezes, realmente, é burocrático, tem entrave. E eu acho que também, assim, esse fator que você falou das famílias comprar o imóvel e não documentar, não registrar. A grande maior parte das famílias fazem porque não gostam da parte de burocracia, querem evitar. E também de não ter a despesa, né? Porque é uma despesa muito elevada. Então, muitas vezes, as famílias constroem, compram para morar, não tem a intenção de venda. E quando vão vender, é que vão, de fato, colocar essa documentação em dia. Aí, quem fica com abacaxi é o corretor. Para resolver. O corretor que tem que resolver. É verdade, é verdade. O corretor para resolver, o advogado para tratar dos documentos. Exatamente, o advogado para terminar de resolver. Mas é exatamente desse jeito. Isso. E quando o caldo começa a engrossar, aí é que vem realmente o advogado. Porque tem umas negociações que realmente a gente tem que partir realmente para o jurídico, porque aí o nosso conhecimento só do mercado imobiliário não é capaz de resolver. E às vezes precisa realmente de medidas judiciais, né? Exato. Por exemplo, às vezes o imóvel está no nome de outra pessoa, precisa de uma adjudicação compulsória, precisa de algumas medidas jurídicas para garantir que aquele patrimônio realmente seja efetivado. Pensando em patrimônio efetivado, eu lembrei aqui de uma negociação que a gente participou, ainda sobre contrato de compra e venda, né? Promessa de compra e venda. Sobre imóvel porteira fechada. Já teve algum problema com isso? Imóvel porteira fechada? Não. Normalmente, assim, quando a gente faz esse tipo de negociação, a gente faz um checklist já para evitar de ter esse problema. Já teve, assim, coisinhas pequenas. Nada que fosse, assim, ultrajante. Eu já tive colegas que já relataram problemas complexos. Como eu já sou mais precavida, já sou macaca velha, como a gente fala no sertão. O couro já tá grosso. O couro já tá grosso. Então, normalmente, quando a gente vem nessa modalidade, a gente já faz um checklist, já deixa ajustado o que é que sai, o que é que permanece, já para evitar futuras dor de cabeça. Porque, assim, muitas vezes, na hora das tratativas, as partes cedem, mas na hora do vamos ver, que é na hora de receber o imóvel, é que as coisas realmente aparecem, né? Exatamente. Eu já tive problemas sérios com vendas de imóvel porteira fechada. Mais uma vez, se tivesse procurado antes, não tinha tido a dor de cabeça. A dor de cabeça pro advogado já chega quando a bronca já tá maior do que o que precisava ser. Normalmente é assim, porque os problemas só surgem depois que o negócio já está concretizado. Exatamente. Nesse caso do porteira fechada, o que é que aconteceu? Fizeram um contrato de compra e venda sem um anexo do que ficaria e do que levaria. Então, o comprador tinha uma interpretação do que poderia levar, do que seriam bens pessoais, e o vendedor tinha outra
outra interpretação sobre o que ficaria e o que levaria no porteira fechada. E isso deu uma dor de cabeça. Foram meses de negociação. Foi mesmo. Meses, mesmo depois de já ter pago tudo. E aí, para completar, porque bronca pequena é bobagem, era uma negociação que envolvia troca de alguns imóveis, não Sim. só uma compra e venda simples. E um dos imóveis era um imóvel comercial. Eita. E, para não pagar ITBI, o imóvel ficou só no nome do vendedor, mas não passou pelo cartório, ficou só no contrato de compra e venda. E aí, por causa da briga inicial do porteira fechada, esse imóvel agora, quando eles foram passar para o nome, acharam um comprador do imóvel, queriam vender o imóvel, e para voltar pro vendedor original e dizer, ei, agora eu tô precisando que tu assine aqui para passar pro terceiro. Foi outra bronca, outra briga. Tivemos que entrar em jogo de novo para poder tentar fazer um acordo para haver realmente a compensação, né, do que tinha se entendido do porteira fechada, para que ele pudesse assinar o documento do terceiro envolvido. Ju, sabe uma coisa que acontece muito, principalmente pessoas de mais idade, é o famoso contrato de gaveta. Muito. Nossa, olha, eu tenho muito receio de fazer contrato de gaveta, porque às vezes, quase sempre, as partes voltam atrás, querem dizer que ficou dito pelo não dito, e aí você não tem o documento, não querem fazer com que o documento oficial tenha validade, né? Exato. E aí, contratos de gaveta trazem uma outra preocupação, que é, se não tá no cartório, quando eu puxar o registro do imóvel, a matrícula do imóvel, vai estar no nome de João, mas esse imóvel já foi repassado de João para Maria, para José, para Joana. E aí, no final das contas, eu posso ter o mesmo imóvel sendo vendido para mais de uma pessoa. Então, é muito importante que se complete o ciclo da venda do imóvel de forma correta, para dar segurança para todas as partes. Certeza. E aí, nesse meio do caminho, alguém morre, aí vai ter um inventário que a gente não sabia nem que tinha que fazer. Exatamente. Então, é muito importante ter essa assistência para esses momentos realmente de complexidade que as partes, como não estão habituadas com o mercado imobiliário, às vezes nem sabem do risco que estão correndo. Verdade. Ju, pela tua experiência, tu acha que assim, com as facilidades que a gente tem hoje de modernidade, de documentação, que tem ajudado muito, você vê assim uma perspectiva do inventário ele ser resolvido de forma mais rápida, porque ainda hoje é muito moroso esse processo, né? Sem sombra de dúvidas. E aí surge a preocupação, né, e a necessidade, porque como é que o inventário é resolvido de forma mais ágil? Quando eu tenho realmente um planejamento sucessório. Quando eu não deixo para resolver só no momento que acontece, que é isso que a gente tá falando aqui o tempo inteiro. Eu preciso me esquematizar para chegar nesse momento, eu preciso me preparar para esse momento. Então, estratégia de compra e venda de imóveis, estratégia, por exemplo, quando se tem mais de um imóvel, então uns 3, 4 imóveis que eu uso para locação, por exemplo, estratégias de holdingização, né? De pejotização de patrimônio. Que é o que tem acontecido muito depois dessa mudança agora que teve de tributação, né? Exato, reforma tributária. Reforma tributária. Muitos clientes meus abriram empresas para exatamente minimizar o pagamento de impostos. Eu quero que você também fale sobre isso, que é muito importante. É super importante. E aí, vou dizer assim, 3 aspectos. Algumas coisas que acontecem que as pessoas não veem antes e só veem depois. Primeira coisa, todo mundo tem alguém na família que começou a comprar imóvel, compra imóvel 1, 2, 3, 4, e às vezes não fala pra esposa, às vezes não fala pros filhos. Eu tenho esse cliente, viu? Tá vendo? Todo mundo tem um cliente assim. Eu tenho esse cliente. E aí, às vezes nem o próprio cliente sabe do tanto de imóvel que comprou. E aí, quando ele falece, pros herdeiros conseguirem fazer essa busca, é muito complexo. É muito complexo. Aí você acaba perdendo imóvel, às vezes, por uso capião. Você acaba perdendo imóvel porque você nem sabe que ele tá lá. Então, é muito importante no primeiro aspecto, que é realmente fazer o levantamento dos imóveis que existem e condensá-los em um lugar só. Porque na hora da sucessão, então, por que inventário demora? Porque eu preciso levantar, saber onde tá, como tá, as certidões de cada um desses imóveis. Se eles estiverem sob o mesmo guarda-chuva, é muito mais simples. Eu dizer, tá aqui, documentação, tudo bonitinho, tudo certo. Se eles estiverem sob o guarda-chuva de uma empresa, às vezes é inclusive mais fácil, porque eu não vou fazer a sucessão de cada um dos patrimônios, mas eu vou fazer o inventário das cotas que estão detentoras desse patrimônio. Então, por isso que, e aí tem que, obviamente, analisar caso a caso, não tem receita de bolo. Às vezes, holdingizar o patrimônio ajuda nesse processo de acelerar um eventual inventário.
Mas, para além disso, existem outros benefícios. Então, por exemplo, com a reforma tributária vai mudar a questão da locação, por exemplo, da pessoa física. Pessoas que tenham mais de 3 imóveis e que tenham um faturamento mensal de aproximadamente R$20 mil com locação, vão ser equiparadas a empresas. Só que aí eu vou ter o pagamento da pessoa física e da pessoa jurídica condensado numa pessoa só, então é melhor que eu faça logo uma pessoa jurídica e me submeta ao regime da pessoa jurídica. Isso é muito importante. Eu tenho um cliente que ele já botou os imóveis no nome da família inteira. Aí eu disse, rapaz, tu não faz isso, porque tá vindo aí a reforma tributária. Não, eu já vi com o meu contador. E eu tô o tempo todinho... Ele é um cliente para ser seu cliente. Olha aí, atenção cliente, estamos aqui. Porque ele é um cliente investidor. Só ano passado ele me comprou 3 imóveis. Então ele está sempre comprando, sempre investindo. Ele tem um patrimônio enorme de imóveis. Mas ele não tem essa organização. Isso. Então ele precisa abrir uma hold urgente. Eu já disse isso a ele. Porque ele está perigando aí, né? A Receita pegar ele e autuar. Com multa, juros. Cara, criar um problema muito maior. Muito maior. Além, ele tem muita locação. Ele tem imóveis não só na Paraíba, ele tem imóvel em outros estados. Então, assim, hoje ele vive de locação. Eu já disse isso a ele. E assim, sempre quando eu falo com ele, ele fala, você vai começar com esse assunto de novo. Tipo assim, eu sou a chata da história. Eu digo, rapaz, eu tô vendo o seu bem. Querendo proteger, né? Proteger o patrimônio dele. Porque imagina uma pessoa que já tem muitos imóveis, vive de locação, os imóveis todos nomes de terceiro, de irmão, de primo, de tia. Deus me livre, uma pessoa dessa falece. Exato. Eu já disse isso a ele, porque eu já tive esse problema. Eu disse, olha, já aconteceu comigo. Foi super complexo. A gente teve boa vontade de todas as partes. A gente conseguiu resolver de boa. Mas se de repente, numa situação dessa, um filho canta de galo e diz, não, isso daqui é do meu pai. Você não vai pegar, não. Entendeu? Então, assim, é importante a gente pensar no amanhã, porque... no momento que se faz essa negociação, você está lidando ali com a pessoa tete a tete. Mas aí depois a pessoa falece. Entra um genro, entra uma filha, entra um filho. E tudo muda de figura. Exatamente. E a reforma tributária traz um outro aspecto que muita gente está negligenciando, mas parece pequeno, mas é gigante. A informatização. Então, agora eu vou conseguir. Os cartórios estão quase todos informatizados. Com a reforma tributária, me traz uma obrigação de, mesmo na pessoa física, eu emitir nota fiscal. Então, com toda esse arcabouço de tecnologia, tá ficando cada vez mais difícil você esconder coisas da Receita, do governo. O funil tá cada vez mais... Exatamente, o cerco vem se fechando. E quem se preparar vai pagar menos, óbvio, porque quem se prepara paga menos. Vai pagar o que é o justo para esse momento. Então, tudo são estratégias que precisam ser vistas para... qual é o objetivo desse imóvel? Quantos imóveis eu tenho? Eu tenho locação? Não tenho? É só para crescimento patrimonial, mas não é para alugar agora? Em quanto tempo eu pretendo vender? Porque a reforma traz pontos, por exemplo, de imóveis que são vendidos até 5 anos da compra para investidores. Então, a tributação vai sendo modificada a depender do que eu quero fazer com esses imóveis. Exatamente. Então, por isso que é muito importante ter estratégia, ter um corpo de pessoas que ajudem, um corretor bom, às vezes até um despachante cartorário bom. Certeza. Um contador que entenda do mercado imobiliário, um advogado que entenda do mercado imobiliário, dessas estratégias, para que no final você consiga atingir seu principal objetivo, que com certeza é acréscimo patrimonial, sustentabilidade desse negócio. Pagar menos carga tributária, porque isso. Ninguém gosta de pagar imposto. A gente paga porque a gente realmente é nossa legislação e a gente realmente precisa pagar. Mas, de fato, tem que ter estratégia, tem que ter organização e tem que ter planejamento. Eu digo sempre isso aos meus clientes. Aí eles, Mário, você é muito, muito certinha. Mas a gente tem que fazer as coisas da forma correta para evitar uma dor de cabeça lá na frente. Porque depois a conta chega. A conta chega. Exatamente, a conta chega. É exatamente isso que eu falo para todos eles. Vamos nos preparando para os momentos finais aqui dessa conversa, desse papo que tá super interessante, super legal. Mari, conta um pouquinho de como você tem visto o mercado de João Pessoa. E aí, manda a pergunta final, a mensagem final para quem está nos escutando aqui. Se você pensa em investir, aumentar seu patrimônio, o momento é um momento mais do que ideal. O mercado imobiliário está aquecido. João Pessoa está em expansão, está em crescimento. É tanto que a gente está vendo aí grandes resorts vindo para João Pessoa, né? A gente está vendo aí o Grupo Tauá, acabou de inaugurar, foram 700 milhões investidos em João Pessoa.
um grupo desse porte não vem para João Pessoa E para o brincar. polo em si, né, tem crescido cada vez mais. Vem outros ainda. Esse foi o primeiro, mas ainda vem muitos Vem outros aí. muitos né? outros resorts. A gente vai ter um bairro planejado naquela região que vai crescer, prosperar. E aquela região ali vai ser a menina dos olhos de João Pessoa. Então, assim, para quem quer investir, procura uma consultora imobiliária que entenda do mercado, para entender o teu momento, se faz sentido, se você busca investir para comprar, para rentabilizar, para aumentar seu patrimônio, se você quer alugar, se você não quer, porque dá para se investir com foco no que, de fato, cada pessoa deseja. Tem gente que quer investir e aumentar patrimônio, mas não tem saco para fazer locação. Tá tudo certo, entendeu? Então, a gente compreende o que é que faz sentido para você, para sua família. Tem gente que já quer começar a comprar um imóvel de menor valor, para daqui a uns 5 anos estar no imóvel que sempre sonhou. Tá tudo certo também. Não existe certo e errado. Existe a estratégia correta que faz sentido para seu momento de vida. Perfeitamente. Eu acho que o mercado imobiliário ele sempre foi visto como um investimento seguro, um investimento que só tende a se valorizar. E aí, a gente até estava almoçando outro dia e conversando sobre isso, que o pessoal diz, não, eu vou esperar uma oportunidade de mercado, eu vou esperar. Mas, na verdade, o mercado imobiliário só se valoriza. Só valoriza, o metro quadrado só aumenta. Por quê? Nós estamos cada vez mais com áreas mais escassas. Então, hoje as áreas melhores, elas já foram negociadas, ou quando elas estão disponíveis, o valor é muito mais elevado, que muitas vezes a conta não fecha para as construtoras. Então, muitas vezes, assim, tal área não foi construída, porque às vezes ali não vale, a conta não fecha, não vale a pena realmente se investir e levantar um empreendimento. E realmente é importante entender tudo o que está se passando para fazer realmente um bom investimento. Agora, eu quero lhe perguntar, Ju. Você, com essa advogada que tem toda essa expertise em patrimônio familiar, em sucessão, qual conselho você daria para uma pessoa que quer fazer um investimento, não quer ter dor de cabeça, quer fazer da forma correta? O que é que você diria para essa pessoa que pensa no patrimônio a longo prazo, pensa em família? O que é que você diria para essa família que está pensando nesse momento? O melhor momento de se estruturar é hoje. Porque o hoje é que vai definir realmente como vai ser o seu futuro. É a decisão que você toma hoje que vai definir como vai ser esse seu acréscimo patrimonial ou decréscimo. Ou o quanto de dor de cabeça ou de paz e tranquilidade que você vai ter. Então, para que você tenha uma estratégia jurídica consistente, é muito importante que você comece a se planejar hoje. E não tem como uma pessoa que é leiga no mercado fazer um bom negócio, aproveitar uma boa oportunidade que se sustente no longo prazo sem ter planejamento e profissionais adequados e especialistas para auxiliar. Porque eu tenho que ter uma visão 360 do que está acontecendo. Tenho que ter uma visão de negócio e eu tenho que ter uma visão de oportunidade de imóvel, uma visão de oportunidade jurídica também. A gente está dentro de várias janelas. Janelas de direito societário com holdingização, janela de oportunidade tributária, de reforma tributária. Tem muita mudança vindo por aí. Tem, então, verdade. se a gente se estrutura no hoje, eu consigo ter uma visão de longo prazo, tanto para a família como para o investidor, porque no final do dia todo mundo quer fazer um bom negócio. E para fazer um bom negócio, não é só apostar, é apostar de forma consciente. E de forma correta, né? Exato. Porque, às vezes, meus clientes falam assim, a galinha morta. Eu digo, minha gente, às vezes a galinha morta não é um bom negócio. Às vezes a galinha morta, ela vem com um monte de documentação que a gente vê que tem ali uma dor de cabeça gigante. Então, muitas vezes a galinha morta não vale a pena exatamente por conta disso daí. Exato. E, às vezes, saber onde está pisando permite que eu faça um negócio até melhor. Dizer, poxa, eu vou ter tanta dor de cabeça aqui, mas eu quero comprar essa dor de cabeça. Só que eu vou diminuir no valor do imóvel, por exemplo. Então, até para negociar, Exato. saber onde eu estou pisando me auxilia. O tanto de trabalho, o tanto de dor de cabeça, se é um imóvel que está pronto para eu já efetivar a compra e colocar no meu nome ou não. Então, isso também vai ditar muito tanto os valores, como o ritmo da negociação, como a estratégia no final das contas. De poder mensurar isso daí, né? E se você tiver um profissional ou profissionais adequados, especialistas e que saibam lidar com o mercado, com certeza você vai ter muito menos dor de cabeça para lidar com tudo isso que envolve, né, mercado imobiliário. Mary, estou muito feliz com nossa conversa. Gostei demais. Fazia tempo que a gente estava aqui, né, se preparando para esse momento. Tentando bater as agendas e a gente, todo mundo, graças a Deus, trabalhando muito, com muita demanda. E a gente viajando, né? A gente se encontra mais em São Paulo do que aqui. E a gente acabava que não conseguia nossas agendas se encontrar. Eu agradeço pelo convite e eu já quero o próximo. Vamos ver o próximo tema. Você que está aí escutando, se quiser deixar um comentário,
no próximo tema sobre mercado imobiliário, enfim. As suas dúvidas, seus questionamentos, o que você gostaria de saber, o que de repente a gente passou muito rápido aqui, não deu para você acompanhar. Deixa aqui nos comentários que a gente vai ter grande satisfação de se responder. reunir novamente e tirar as dúvidas de todos vocês. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.